Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo da nossa série de eletrônica de potência. E no vídeo de hoje, iremos destrinchar esse circuito aqui, que é o do conversor Buck, que é um exemplo do conversor CC-CC. Ou seja, ele vai pegar aqui nesse caso um sinal de entrada que estamos chamando de VS, sinal DC, certo? E de acordo com esse circuito aqui que a gente vai aprender nessa aula, como está fazendo a relação matemática, ele vai entregar aqui na saída, né, o VO ou V0, né, como você queira chamar. E essa saída aqui ela vai ser menor do que o sinal de entrada. Beleza? Pois essa aí é uma característica do conversor Buck, pois ele é um conversor abaixador, certo? Então, se você veio por esse conteúdo, bora pro vídeo, mas só depois da vinheta. Antes de a gente analisar o circuito do conversor Buck, eu queria fazer aqui com vocês algumas considerações para você entender a importância desse tipo de conversor, certo? Onde é que ele vai estar sendo aplicado. Dessa forma, considere o seguinte cenário. Você tem disponível uma fonte de 20 volts, certo? Do tipo DC, e você precisa de uma tensão de 10 volts para acionar aí uma determinada carga resistível que você tem, certo? Então, considere esse cenário. Então, eu te pergunto agora, o que você vai fazer de acordo com essas características aí que eu apresentei para vocês? A primeira coisa que vocês provavelmente responderam é fazer aí um divisor de tensão, né? Então, vamos aqui fazer esse divisorzinho de tensão. Então, vou colocar aqui o símbolo dele, né? Então, eu tenho aqui minha fonte de entrada, certo? Que eu vou chamar aqui de VS, que é a de 20, certo? 20 volts. E aí, eu coloco aqui dois resistores iguais, né? Porque sabemos que dois resistores iguais, a tensão em cada um resistor é a metade, né, da tensão de entrada, como a gente viu aí lá na aula de divisor de tensão. Eu vou deixar linkado aí no card do vídeo, caso você esteja interessado. Então, aqui você vai ter a sua saída, né? Pode ser no resistor de baixo ou no resistor de cima, não é isso? E aí você terá aqui, com certeza, né, 10 volts. E aí, fim de caso, né? Então, problema encerrado. Só, galera, que é o seguinte, pensa aí qual é o problema desse circuito. Porque esse outro resistor aqui em cima, certo? Que você está utilizando para fazer o divisor de tensão, ele também vai consumir potência, né? Então, você vai estar desperdiçando muita potência. Então, a eficiência desse tipo de circuito ela é muito baixa. Então, como aqui é uma análise de eletrônica de potência, estamos falando aí de uma potência elevada, certo? Altos valores de corrente. Então, você vai perder muita energia, e perder energia é perder dinheiro, galera. Então, isso aí não é uma solução para esse tipo de caso, certo? Onde você deseja ter um melhor valor aí de eficiência. Mas beleza, esse aí foi um primeiro jeito aí que você pode solucionar esse tipo de situação. O segundo jeito aqui que você pode utilizar é você fazer o seguinte, coloca aí um TBJ, certo? Ou um MOSFET, operando aí, se for um TBJ, na condição de saturação, né? Então, chave e corte, né? Saturação e corte, como a gente já viu aí em outras aulas aqui do canal. Então, aqui eu tenho meu TBJ, né? Aqui, por exemplo, eu posso ligar a minha fonte de 20 volts, né? Vou botar aqui 20 volts. E aqui eu posso botar a minha carga, né? Então, minha carga aqui do tipo R. Aqui na base do TBJ, eu vou colocar um PWM, né? Onde o tempo que ele vai ficar ativo, né, é a metade do período. Então, o sinal que vai aparecer aqui nessa carga, né? Ele é como é esse tipo de sinal? Ele vai ser mais ou menos assim, certo? Vou fazer só um esboçozinho aqui, só para a gente ter essa noção. Então, aqui é 20 volts. E aqui o período, né? Esse sinal aqui completo é um período. E aqui a metade do período, né, ele fica em 20 volts, a outra metade em zero. Se você for calcular o valor médio desse sinal, ele é 10 volts. Então você está aplicando 10 volts. Mas aqui nesse circuito também você vai ter outro problema. E qual é o problema desse circuito? A tensão na sua carga, né, como vocês estão vendo, ela vai ser pulsada, ou seja, hora vai ter tensão e hora não, apesar do valor médio ser 10 volts. Então isso não é legal, certo? Ainda mais se você tiver uma carga aí sensível. Então, em termos de qualidade de energia, isso não é legal você estar fazendo. Então, agora, galera, por isso vocês vão entender, a gente não faz isso aí para quando a gente tem um valor de potência elevado. A gente utiliza um conversor CC-CC, que é um conversor Buck, beleza? Então, bora para ele agora. Então, aqui eu tenho minha fonte DC, que eu chamei aqui de VS, que é meu sinal de entrada. Aqui, ele está conectado a uma chave, que ela vai estar fechando e abrindo, né, de acordo com a frequência que a gente vai pré-estabelecer. E aqui eu tenho conectado a ela, aqui nesse ramo, um diodo. E aqui um indutor, certo? Aqui um capacitor e um resistor, beleza? Então tá aí, o conversor Buck é simplesmente assim. E aqui na saída, nesse resistor, que é a minha carga, eu tenho a minha tensão de saída, né? O meu V0 ou VO, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte. Essa chave, né? A primeira coisa que você tem que entender é como é que ela funciona aqui, certo? Que circuito é esse aqui dessa chave, né? Então, eu coloquei aqui embaixo
quem poderia ser essa chave. Como eu já até falei antes, a gente pode simbolizar essa chave pelo um TBJ, certo? Ele vai operar aí na configuração de saturação e corte, né? Então, aí quando ele estiver saturado, a chave vai estar fechada, e quando estiver no corte, a chave estará aberta. E como é que a chave fica aberta ou fechada, né? Então, aqui você controla pelo sinal da base, né? Quando a base estiver em nível alto, o TBJ vai estar saturado, ou seja, a chave fechada. Quando a base estiver em nível baixo, ela vai estar aberta. Então, você joga um sinal de PWM na base e você faz esse controle da chave. Então, vamos agora aqui para a forma de onda do PWM. Só para eu estar mostrando algumas coisas para vocês antes de a gente ir para a matemática de fato. Então, galera, aqui eu tenho meu sinal de PWM aqui em azul. Ele é uma onda quadrada, né? Como vocês já devem saber, é o formato aí de um sinal de PWM. O que você precisa entender aqui é o seguinte: o tempo aqui que ele fica em alta, eu vou chamar aqui de T on. O tempo que ele fica em nível baixo, eu vou chamar de T off, certo? Como o PWM ele é um sinal periódico, então aqui de 0, né, até aqui onde ele vai começar a se repetir, né, nesse momento, é o período do sinal, né? Se eu fizer aí o inverso do período, eu tenho a frequência desse sinal de PWM. Então aí conceitos básicos aí lá da disciplina de análise de sinais e sistemas. Então aqui do gráfico, né, a primeira coisa que eu vou conseguir retirar é o seguinte: o período T, ele é igual ao tempo que o sinal fica em alta, mais o tempo que o sinal fica em baixa, né? Isso é fato, né? Só você bater o olho aqui, você já sabe disso. E como eu já falei anteriormente, né, a frequência desse sinal de PWM é o inverso desse período, então é muito simples encontrar também a frequência. E agora o mais importante é o DUT, certo? Que é o símbolozinho aqui da letra D. O DUT é o tempo de alta, é uma relação entre o tempo que a chave fica em nível ativo, certo? O tempo que ela está on, dividido pelo período, ou seja, todo o tempo. Então essa relação aqui é o meu D, que é o meu DUT cycle, certo? Muito importante aí, vai aparecer demais aí nos cálculos. Dessa forma, o D aí é um valor adimensional e ele vai estar variando de 0 a 1, né? Pois esse valor aqui também, se você observar, ele é uma porcentagem, né? Então, se o tempo de alta for o sinal completo, o DUT vai ser 1, né? Se ele for a metade, o DUT vai ser 0,5. Então, muito simples você tá encontrando essas coisas, beleza? Mas é importante que eu fale aqui, pois se você não souber isso, é muito difícil avançar na disciplina de eletrônica de potência. E as últimas duas considerações sobre o PWM é o seguinte: o tempo de on, né, você pode encontrar ele pegando o D, o DUT, multiplicado pelo período. É só você isolar aqui nessa equação de baixo. Você precisa muito disso para quando a gente for fazer na próxima aula, que vai ser a análise das formas de onda. Então, quando a gente for analisar as formas de onda, a gente, na hora que bater o olho no gráfico, a gente já tem que saber quem é o período, quem é o DUT, quem é o tempo de alta, o tempo de baixo, essas coisas, certo? Se o tempo de alta ele é D vezes o T, né? Quem é o tempo de baixo, certo? O tempo off, ele é o que aqui no caso vai ser T, né? Que é o tempo completo do sinal até aqui, menos o tempo de alta, que como acabamos de ver é D vezes T. Então eu escrevi aqui, então é T menos D vezes T. E agora, colocando o T em evidência, vai me resultar aí 1 menos D vezes o período. E antes que eu me esqueça, galera, para a gente resolver aqui a matemática, a gente vai ter que considerar duas coisas. A tensão média no indutor será 0 e a corrente média no capacitor também será 0. No próximo vídeo que eu vou postar, vou deixar linkado aqui, assim que estiver disponível, vou explicar melhor sobre isso. Por enquanto, você só aceita, beleza? No próximo vídeo eu vou explicar melhor por que essas considerações aí têm que ser feitas. Pois pronto, entendido tudo isso, já podemos aí partir para a análise do conversor. Para facilitar aqui a análise do circuito, eu vou dividir esse circuito aqui em dois instantes, onde o primeiro eu vou considerar o tempo que a chave está fechada, certo? E o segundo momento, o tempo que a chave está aberta. E aí a gente analisa o circuito, fica um pouco mais fácil de fazer assim, certo? Você pode fazer de outra forma, mas eu prefiro fazer assim, e eu aconselho também. Vamos agora para o primeiro momento, que a chave está conectada, certo? A chave está on. Então o circuito vai ser isso aqui. Observe que a chave, quando está on, aqui eu tenho um diodo, certo? Então observe só aqui rapidinho. Se aqui essa chave está fechada, então essa ponteira positiva está desse lado do diodo, certo? Aqui, você vai aproximar, vai estar aqui. Logo a ponta negativa da fonte vai estar aqui. Dessa forma o diodo fica reversamente polarizado. Então se o diodo está reversamente polarizado, você já deve saber que não vai passar corrente naquele ramo, né? Então vai ser circuito aberto. E agora eu já quero até dar uma dica para vocês aí de prova. Eu sei que na prova os pensamentos não ficam tão claros, certo? De acordo aí com o nervosismo. Então, nos conversores CCCC, de uma forma geral, toda vez que a chave estiver ligada, estiver ativa, né? Tempo on,
o diodo vai estar aberto. E quando o diodo está fechado, a chave vai estar aberta. Então você pode fazer essa análise aí durante as provas, que você fica um pouco mais nervoso e acaba se confundindo, certo? Então, se a chave aqui está fechada, o diodo obviamente vai estar aberto. Então, galera, o circuito que vai ficar é esse aqui, certo? Como eu já fiz aqui em outros vídeos aqui no canal, eu sempre gosto de analisar circuito elétrico botando aqui um nó de referência. Fica mais fácil, certo? Mas você pode resolver aí fazendo a equação das malhas também da mesma coisa. Então, esse ponto aqui, eu vou colocar meu símbolozinho de terra. Ou seja, esse ponto aqui vai ser meu 0 volts. E todas as tensões que eu colocar vai ser referenciadas a esse ponto. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, qual vai ser o valor de tensão nesse pontinho aqui que eu coloquei em vermelho, certo? Em relação à referência, né? O ground. Então, em relação à referência, esse pontinho aqui, ele é Vs, né? Obviamente. E esse outro ponto aqui, depois do indutor, quem vai ser ele, né? Só você vir aqui por esse outro lado. Ó. Aqui é 0. Passando aqui, ó, eu tenho meu resistor, né? Então, eu subo aqui V0. E agora aqui eu estou nesse mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, ele é V0, certo? Em relação ao ground. E agora, para que eu fiz isso, né? Para eu descobrir quem é a tensão no indutor. Que eu botei aqui, ó, VL, onde o ponto positivo é esse, né? Desse lado esquerdo. E a parte negativa é essa. Então, é importante você respeitar aqui a polarização que você definiu, certo? Então, VL eu defini assim. Dessa forma, quem vai ser VL? Ele vai ser quem? A parte positiva, que é Vs, até escrevi já aqui, menos a parte negativa, que é quem? VO, certo? Então, V0, como você queira chamar. Então, VL, a tensão que vai estar no indutor nessa polaridade, é Vs menos V0. Se você fizer também a lei das malhas, aí também você vai encontrar a mesma coisa. E agora, galera, como você já sabe lá do eletromagnetismo, de circuitos elétricos, a tensão no indutor ela é igual à sua indutância, L, vezes a variação temporal da corrente do indutor no tempo, né? A variação temporal. Ou seja, que a derivada da corrente em função do tempo. Outra coisa também que eu vou explicar lá no próximo vídeo sobre as formas de ondas, quando você estiver estudando conversores CC, você sempre vai considerar que essa variação aqui, ou seja, essa derivada, ela é sempre constante, certo? Então, se ela é constante, você pode não escrever mais em forma de derivada, escreva como variação. Então, você vai colocar aqui delta IL, ou seja, a variação na corrente do indutor, dividido pela variação no tempo, porque aí você não vai trabalhar com equações diferenciais, certo? A não ser que você queira trabalhar com elas, mas você não vai querer isso, certo? Então resolva desse jeito aqui, que é o jeito que está no livro, que é o modo clássico. E a última coisa aqui que a gente tem que fazer, a última consideração é o seguinte, quem é o intervalo de tempo que a chave está ligada? Então a gente já sabe, né, que esse intervalo de tempo que a chave está ligada, que a gente até encontrou aqui em cima, ó, que é o tempo ON, ele é igual a D vezes T, né, onde D é o DUT e T o período do sinal. Por isso é importante que você tenha entendido aqueles conceitos iniciais. E agora ficou fácil, galera. Você vai pegar aqui Vs menos V0, certo? É igual a esse final aqui, que é L, delta IL sobre dt. Observe que eu botei aqui uma notação de ON, certo? Ou seja, a variação de corrente no indutor, ON, que é o tempo que a chave está fechada. Por isso eu coloquei essa notação, pois já daqui a pouco a gente vai fazer aí para quando a chave estiver aberta. E aí depois vai ter uma consideraçãozinha, então é interessante você fazer desse jeito, certo? Mas para você ter um entendimento completo, é muito importante que você veja as formas de onda desse circuito e que compreenda elas, beleza? E aí, para finalizar, eu vou ter que encontrar delta e L de ON, certo? Então é só isolar aqui. Então passa a indutância dividindo e o dt multiplicando, encontrei aí esse valor, beleza? Agora vamos para a análise quando a chave está aberta. E como eu já disse antes, chave aberta, diodo fechado. E aqui é a mesma coisa, eu desejo saber qual é a tensão que vai aparecer no meu indutor, respeitando aqui a mesma polaridade, ou seja, aqui na ponta esquerda é o mais, na ponta direita é o menos. Então, na ponta esquerda do indutor, qual é a tensão que vai aparecer segundo a esse nozinho aqui de referência? Então, esse nó aqui está conectado a esse ponto, ou seja, 0 volts. Então, vai ser mais, aqui no caso é 0, e aqui menos, né, que é o meu VL. Que é esse outro ponto? A mesma coisa, né? Que desceu o VO, chegou em 0. Então, subiu o VO. Então, esse ponto aqui é VO. Então, VL é igual a 0, que é o lado de mais, menos o lado de menos, que é VO. Então, vai ficar aqui, tensão no indutor é igual a 0 menos VO. E aqui, eu já fui direto, né? Então, já coloquei aqui L vezes delta IL em off, né? Porque é a variação de corrente em off, dividido
pelo intervalo de tempo que a chave está aberta. E a gente já encontrou lá em cima, né? Só você voltar aí o vídeo e você vai confirmar que o tempo de off, como eu mostrei lá, é 1 menos D vezes o período do sinal. E agora aqui é essa matemática, né? 0 menos V0 é menos V0, né? Ou menos VO. E depois eu vou isolar o delta IL off, né? Então aí encontrei a fórmula para ele. O próximo passo da nossa análise é juntar tudo, né? O que eu encontrei quando a chave está fechada e o que eu encontrei quando a chave está aberta. E agora eu vou fazer aqui a parte mais importante, que é o que? A consideração, né? É delta IL no tempo de on mais o delta IL no tempo de off, ou seja, a variação de corrente no indutor quando a chave está fechada, somada à variação no indutor quando a chave está aberta, tem que ser igual a zero. Isso aqui vai ficar bem mais claro na próxima aula, como eu já disse, certo? Pois isso aqui é a característica, né, do conversor Book para ele funcionar. O conversor CC de uma forma geral. A variação de corrente no indutor, né, nos dois instantes, tem que ser iguais para ele poder funcionar no modo estável. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal para quando eu postar o próximo vídeo, você receber aí a notificação, beleza? Então agora é só substituir, né? Só matemática. Eu vou substituir aqui o delta IL on, substituir, somado ao delta IL off, também já substituí aqui. E agora só equacionar, certo? Então aqui vai cancelar as indutâncias, vai cancelar o período. Então vai ficar VS vezes D, menos VO vezes D, tá aqui embaixo. Aqui menos VO vezes 1, dá menos VO. E aqui menos VO vezes menos D, dá VOD, né? Positivo. E aqui eu cancelo, né, VOD com menos VOD, vai ficar aqui só resultar nisso aqui, né? Então a tensão de saída, VO, é igual a VS vezes D, né? Pois então tá aí, ó, como é que fica aí o sinal de saída do conversor Book. Sinal de saída, ele é igual ao sinal de entrada, vezes o DUT do PWM que você vai estar aplicando na base, né, do transistor lá da chave. E aí, para contextualizar, vamos fazer aqui um exemplo muito fácil, certo? Muito rápido, só para você ter a noção. Considera aí aquele PWM lá, com o valor de DUT 0,5, o VS, que é o meu sinal de entrada, né, 12 volts, e qual vai ser meu sinal de saída? Então é só botar aqui, né, 12 volts vezes 0,5 dá 6 volts, ou seja, o sinal de saída ele é menor, né, do que o sinal de entrada, que é a relação aí do conversor Book. O conversor Book é um conversor que vai abaixar o valor do sinal médio, certo? Agora, eu desejo encontrar qual o valor de corrente no indutor, o valor de corrente média, certo? Então, por isso que eu botei até esse IL maiúsculo, certo? Então, qual o valor de corrente média no indutor? Vamos voltar lá no circuito para a gente ver como equacionar ele, certo? Então, você pode pegar qualquer um dos dois aqui, ou chave aberta, ou chave fechada, que vai sair a mesma expressão, certo? Então, vamos lá. Observe aqui esse ramo, você vai ter o seguinte, a corrente que passa no indutor, aqui eu estou colocando o valor da corrente média, então IL, ele é igual aqui, né, análise nodal, é igual a corrente média no capacitor, IC, mais a corrente na carga, que é o I0. Então, aqui é a soma das correntes, né? Lei de Kirchhoff básica. Então, IL é igual à soma dessas duas correntes. Indo agora aqui para a lousa, vamos escrever, né? A corrente média no indutor é igual à corrente média no capacitor, mais a corrente média na carga. E você deve lembrar que lá no início da aula, eu disse para a gente considerar que a corrente média no capacitor é igual a zero. Então, vamos fazer isso agora. E a gente vai entender isso aqui lá na frente, certo? Não se preocupe. Dessa forma, eu vou ter o seguinte. A corrente média no indutor é igual à corrente média na carga. E como a carga é só um resistor, e a gente sabe a lei de Ohm, né? Então, a corrente média na carga é a tensão média na carga dividido pela resistência. É a lei de Ohm, certo? Não tem para onde correr. E agora, galera, chegamos aqui na parte crucial, principalmente aí para quem está estudando para fazer prova. Porque geralmente as questões vai pedir para calcular essas coisinhas aqui, certo? Para você fazer o projeto considerando aqui esses parâmetros. Então, você quer saber qual é a corrente máxima que vai passar no indutor, qual é o valor da corrente mínima. Esse valor da corrente mínima está muito associado ao modo de condução. Esse primeiro modo que a gente vai ver é o modo de condução contínua. Ou seja, a corrente no indutor tem que ser sempre maior do que zero. E para a gente encontrar esse valor é muito simples, certo? Porque a gente já encontrou a variação de corrente no indutor no período on e no período off, que é o mesmo, né, que a gente considerou que é o mesmo, né, lá naquela expressão. Então é só a gente fazer o seguinte, a gente pega o valor médio e soma, né, se no caso aqui a corrente máxima, a gente soma metade dessa variação. E depois, se a gente quer a corrente mínima, a gente pega e subtrai a metade dessa variação. Aí, essa variação, você tem que utilizar o valor de módulo, certo? Pois uma variação, certo? Ela é um valor sempre positivo, nesse caso, nesse tipo de análise que a gente está fazendo. Lembrando que isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente vê a forma de onda.
Então vamos agora fazer essa substituição e a gente já vai encontrar essas expressões para o IL máximo e o IL mínimo. Pois pronto, galera, aqui é só matemática, certo? Então o IL máximo vai ser a corrente média no indutor, que a gente já encontrou, que é V0 sobre R, mais 1/2 da variação. Lá na variação a gente encontrou dois valores, né? Na verdade não são dois valores, é o mesmo valor, é duas expressões diferentes. Você vai pegar a mais simples, né? Obviamente, que no caso é para quando o tempo é off, né? Que é essa daqui, VO 1 menos D vezes T sobre L. Lembrando que o menos aqui saiu, pois esse valor está em módulo. Depois que eu fiz isso, né, é só eu botar aqui o VO em evidência e eu encontrei aqui o valor da corrente máxima no indutor. E para encontrar o valor da corrente mínima é de forma análoga, né? A única diferença é que aqui vai ser menos, né? Então, substituindo aí tudo, colocando o VO em evidência, está aqui a expressão para a corrente mínima. Aqui tem um detalhe, observe que aqui está multiplicando por T e depois não tem mais o T, né? Mas é porque eu inverti, né? 1 sobre o T é a frequência, então a frequência ficou lá no denominador, certo? Então, você pode deixar em função da frequência ou do período. E relaxa, galera, já estamos finalizando aqui a aula de hoje, certo? Agora o que você vai ter que considerar é o seguinte, que esse conversor, ele estará operando no modo de condução contínua, beleza? Ou seja, como eu já até disse aí, né? Adiantei um pouco antes, que o modo de condução contínua, a corrente no indutor, né? Em todos os momentos, ela é sempre positiva. Dessa forma, se eu quero encontrar os parâmetros para que ele esteja, né, no modo de condução contínua, eu faço que a corrente mínima no indutor seja igual a zero, pois naquele momento ali é o momento mais crítico, que a corrente é zero. Então, parâmetros acima daqueles permitem o conversor atuar na região de condução contínua. Então, bora estar fazendo isso agora, certo? Então, eu pego essa expressão aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, da corrente mínima, e boto igual a zero. Então, substituir aqui por zero. Aí agora o que eu tenho que fazer, né? Só fazer aí a matemática, nada demais. Então, fazendo toda essa matemática aqui, né? Matemática simples, não vou estar detalhando muito para o vídeo não ficar muito longo. Você vai encontrar aqui no final, né? L vezes F é igual aí 1 menos D vezes R dividido por 2F. Observe aqui que eu coloquei um parênteses mínimo, certo? Porque geralmente as questões vai pedir assim, encontre a indutância mínima para que o conversor Book atue no modo de condução contínua. Mas também vai ter questões que vai pedir assim, encontre a frequência mínima para que o conversor Book opere no modo de condução contínua. Então, qualquer questão aí que pedir um ou outro, você faz só isolar. Se ele está pedindo a indutância, você passa a frequência para o outro lado, certo? Olha bem que tem um erro, certo? Acabei de ir percebendo aqui, ó. Se eu estou com a frequência aqui desse lado, então ela não está aqui, certo? Então você exclui ela. Então LF é igual a 1/2 vezes 1 menos D vezes R, beleza? Às vezes a gente preparando aqui a aula, isso aqui acaba passando batido, certo? Eu não vi antes, então ajeitem aí. Risca aqui esse F, certo? Se você quiser encontrar a indutância, né? Você passa o F para cá dividindo. Então fica só um F, não fica F ao quadrado não. Então risca esse Fzinho aqui da fórmula. E para finalizar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês a relação de potência. Porque é o seguinte, o diodo, a chave, o indutor e o capacitor, a gente vai considerar componentes ideais, ou seja, não vai haver perda, né? Perda de potência lá. Dessa forma, toda a potência de entrada, potência da fonte, que eu chamei aqui PS, tem que ser a potência oferecida na carga. Então aqui P0 ou PO, certo? E quem é a potência da fonte de entrada? Como é uma tensão aí contínua, né? Então é a tensão vezes a corrente, né? A relação lá do ensino médio, V vezes I, né? Pio, né? Que é chamado lá no colégio. Então VS vezes IS é igual a tensão, a potência na saída, né? Melhor dizendo, que é V0, né? Vezes I0, porque também é um sinal aí DC, né? Então você pode fazer aí como se fosse também uma fonte. E depois que você faz isso, você só simplesmente aqui isola, né? Você bota aqui VO sobre VS é igual a IS sobre I0. E aqui, galera, é muito legal porque fica muito parecido com a relação de transformação do transformador em si, certo? Do conversor CA-CA, certo? Aí o transformador. Então aqui a gente tem como se fosse um transformador de corrente contínua. Então é muito legal essa formulazinha. Geralmente as questões também saem por aqui, certo? E de uma forma até mais fácil. E aqui vocês podem até ver que eu coloquei tensão de ondulação na saída, certo? É onde que a gente vai abordar aqui o capacitor. Eu coloquei aqui próximo vídeo porque para a gente fazer essa análise a gente precisa da forma de onda do capacitor. Então não tem como eu fazer nessa aula. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí para você assistir os próximos conteúdos. Então galera, boa prova aí, valeu!